Gente, voltamos aqui com algumas questões de extensionista social, lembrando que está na reta final do concurso, tá? Quem puder deixar o like e se inscrever no canal, desde já nós agradecemos. Bom, essa questão aí, ela tá bem simples, né? O aumento da taxa de mortalidade infantil e a questão alimentar no país tem provocado as reflexões de toda ordem, como se comprova no texto apresentado. Todavia, um dado que resume a principal discussão travada nele e advém dessas ideias é: A continuidade de subnutridos e nutridos. B. A convivência latente com a fome em seu exposto. C. O grau de desigualdade social. D. A alimentação profusa e o excesso de má alimentação. Gente, a questão ela vai deixar clara que nós estamos falando de duas questões. A mortalidade infantil e a questão alimentar. Então, qual é a relação dessas duas situações, né? A gente sabe que tem vários índices de mortalidade infantil de N fatores, certo? Mas aí ele está relacionando diretamente a questão alimentar. Então, aí você pode excluir a que é a relação entre subnutridos e nutridos, né? Você pode, porque a questão já fala de mortalidade. Você pode também excluir a letra D, que fala de alimentação profusa e o excesso de má alimentação, né? E você fica geralmente você poderia ficar aí entre B e C. Por que B e C? A convivência latente com a fome e seu oposto, ou o grau de desigualdade da sociedade brasileira, que também não está incorreta, porém não está completa a resposta. A desigualdade da sociedade brasileira, ela pode levar, sim, à falta de alimentação e à fome, né? Porém, a B, ela deixa bem clara e nítida que é a convivência latente com a fome e seu oposto. Então, ela já está enfatizando que a mortalidade infantil tem a ver com a questão alimentar, e essa questão alimentar já está puxando, né, para dizer que é a fome e o seu oposto. Na segunda questão, nós vamos falar do PRONAF, né? Foi falado aí, debatido em várias aulas. O PRONAF nada mais é do que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Ele vai ser destinado a estimular essa geração de renda e a melhorar o uso da mão de obra familiar por meio de financiamento das atividades e serviços rurais, agropecuários e não agropecuários desenvolvidos em estabelecimento rural ou áreas comunitárias próximas, né? São beneficiários do Programa Nacional, né, o PRONAF, os agricultores e os produtores rurais que comprovem seu enquadramento mediante a apresentação da declaração de aptidão ao PRONAF, que é o DAP. Essa declaração ela tem que ser ativa. Então, quais as condições aí para eu obter o recurso do PRONAF? Então, esse financiamento junto ao banco. Geralmente, esse financiamento ele é feito pelo BASA, né, que é o Banco da Amazônia. Porém, não exclui de ser feito por outros bancos, como a Caixa Econômica Federal, que tem um índice de juros baixo, e o Banco do Brasil. Então, vamos aí para as alternativas. Esse agricultor ele tem que explorar uma parcela da terra na condição de proprietário, por ser arrendatário, comodatário, parceiro, concessionário do Programa Nacional de Reforma Agrária ou permissionário das áreas públicas. Essa é a alternativa correta? Não sei. B. Pelo menos um membro da família ele tem que residir no estabelecimento ou em local próximo, considerando as características geográficas regionais. É essa a alternativa correta? Não sei. C. Não detenha ou qualquer título área superior a 10 módulos fiscais contíguos ou não, quantificados conforme a legislação em vigor. D. Obtenha no mínimo 10% da renda bruta familiar originada na exploração agropecuária e não agropecuária no estabelecimento. Então, vamos às alternativas e o porquê que é essa resposta. Vamos lá. Quem pode ter acesso ao PRONAF? Vocês lembram que a alternativa A ela vai falar o seguinte: explorem parcela da terra cedida pelo INCRA, né, ou pela Política Nacional Rural, ou permissionário em áreas públicas. B. Resida no estabelecimento ou no local. Olha a segunda alternativa aqui, ó. Pelo menos um membro da família resida no estabelecimento ou em local próximo, consideradas as características. Poderia ser essa? Poderia.
se não tivesse pelo menos um membro da família. Gente, a gente está falando de agricultura familiar. Então, se eu falo de agricultura familiar, é um membro da família? Não. É o pai, é a mãe, é o filho. É a agricultura familiar, é o primo, é o tio. Já está dizendo. Então, não é essa a questão. Não se confundam, gente. Prestem atenção na pergunta para vocês poderem responder. Então, isso é questão de atenção. Então, olha aí. B, residam no estabelecimento ou local próximo. Vocês podem perceber que é bem parecida com a alternativa B lá. Precisa ter pelo menos 4 módulos fiscais. O mínimo da renda tem que ser 50% da renda bruta familiar. Olha aqui a outra questão que tinha aqui, ó. 10% da renda familiar, né? E aqui ele diz que não, tem que ser no mínimo 50% oriunda dessa colheita, lavoura, entendeu? Dessa plantação. Tem que ser no mínimo comprovar que 50% dessa renda produzida no campo está sendo usada para sua renda familiar. Trabalho familiar predominante, então assalariados é igual a trabalho familiar. Renda bruta familiar tem que ser 12 meses antes, tem que ser menor que 415 mil, para poder ter acesso ao PRONAF. Voltando para outro slide. Então, conforme o decreto aí 4.821 de 2011, ele vai dispor aí sobre a habilitação sanitária no agricultor familiar e no estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte. Então, de acordo com esse dispositivo aí, é correto afirmar, é incorreto afirmar. Bom, o estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte, ele deve elaborar, desenvolver, implantar e monitorar o manual de boas práticas de fabricação, os devidos procedimentos, né? Ele tem que ser padronizado ou não, tem que ter uma higiene operacional, vamos ver. A habilitação sanitária do agricultor e do estabelecimento agroindustrial rural de pequeno porte está condicionada a uma posterior investigação, inspeção e fiscalização sanitária dos estabelecimentos e produtos de agricultura familiar, que compreende o cadastro, o relacionamento, o registro e o alvará sanitário. Gente, geralmente, como eu tô falando, geralmente aquela fazenda, né, se ela produzir, vamos dizer, leite, ela precisa ser, sim, né, fiscalizada, ela precisa ser inspecionada, né, sanitariamente falando, né, porque aquele produto ele vai ser comercializado, né, e a gente precisa ter um cuidado com a saúde dos consumidores. Então, sim, a alternativa B é a correta. Então, precisa inspecionar, precisa fiscalizar sanitariamente os estabelecimentos e produtos da agricultura familiar e compreender, né, o que está dentro daquele cadastro. Então, se eu coloco no meu cadastro que eu vou produzir leite, laranja, morango, então eu não posso produzir pera, tá entendendo? Porque se eu já declarei que eu produzo determinadas frutas, né, determinados produtos, então eu não posso produzir outros que não condizam com aquele cadastro que eu fiz. E esse relacionamento aí entre o extensionista, então isso aí está vinculado diretamente com o trabalho de vocês. Conforme o Guia Alimentar para a População Brasileira e conforme o Ministério da Saúde de 2014. Então, uma alimentação adequada e saudável, ela pressupõe um sistema alimentar que seja sustentável ambientalmente e socialmente. Então, nesse sentido, o sistema de produção e distribuição dos alimentos pode promover justiça social e promover o ambiente a gerar desigualdades sociais e ameaça aos recursos naturais e à biodiversidade. Então, avalie o que se afirma sobre, né, o que se propõe a efetivação de um sistema alimentar sustentável, ambiental e socialmente. Gente, muita gente fala sobre aí sustentabilidade, né? Então, sustentabilidade, como eu falei para vocês, por que é que existe os vegetarianos, né? Por que existe os ovaloctavegetarianos? Por que existe aí os frugívoros, né? Então, é uma questão só alimentar? Não, é uma questão que implica o ser social, como eu havia falado para vocês em várias aulas aí, se vocês forem fazer uma análise, tudo está inteiramente ligado
com a nossa consciência, né? Se eu ver alguém matando um frango, provavelmente eu não vou mais querer comer o frango. Se eu ver alguém matando um porco, então provavelmente eu já não vou mais querer comer o porco. Então, tá tudo internamente aí ligado com a questão social, né? Com a questão psicológica. Então, aí garantir as condições de trabalho dos agricultores para evitar sua exposição a riscos ocupacionais, capilarizar o sistema de comercialização e gerar oportunidades de trabalho e de renda ao longo da cadeia alimentar, desenvolver técnicas para serem empregadas na conservação do solo e utilizar fertilizantes orgânicos ou sintéticos que não agredam o meio ambiente, promover um plantio de sementes transgênicas e o controle de pragas e doenças, conservar as florestas e sua biodiversidade. Então, qual foi a pergunta? Nesse sentido, o sistema de produção e de distribuição dos alimentos pode promover justiça social e proteger o ambiente ou gerar desigualdades. Então, de um lado eu tenho a justiça social e a proteção do ambiente, ou proteção ambiental, e do outro eu posso gerar desigualdades sociais e vou ameaçar os recursos naturais e a biodiversidade, ou a fauna, ou a flora. Então, aí a gente vai avaliar o que é sustentável ambientalmente e socialmente falando. Então, a alternativa correta é a letra D, né? É a 3 e a 5. Então, desenvolver técnicas para serem empregadas na conservação do solo e utilizar fertilizantes orgânicos, né? Ou sintéticos que não agridam o meio ambiente. Eu não sei se vocês sabem, mas agora, isso aí é bem fresquinho, é de agora. A França, ela fez uma pesquisa sobre os fertilizantes e pesticidas do Brasil. E a gente está correndo um sério risco de daqui a 10 ou 20 anos desenvolvermos mais ainda o câncer, né? E eu fico pensando, eu faço essa reflexão. E essas pessoas que trabalham diretamente, né, na Anvisa, com esses pesticidas, né, que se expõem diariamente a fatores de risco, né, pulverização do solo. Hoje a gente come, digamos que 40% de agrotóxicos, né? Então, se a gente buscar alternativas, vamos dizer, de adubar o solo organicamente, né? A gente tem aí adubo de galinha, né? A gente tem aí adubo do gado, a gente tem aí uma série de coisas que pode ser usada para o plantio, né? Então, a gente pode sim desenvolver técnicas que possam ser empregadas aí na conservação do solo e utilizar fertilizantes e pesticidas, no caso orgânicos ou sintéticos, que não vão agredir o meio ambiente. E a quinta, nós podemos sim conservar as florestas e a sua biodiversidade. Então, orientações metodológicas aí acerca da assistência e extensão, a gente falou muito, a gente bateu nessa tecla demais aí sobre a política de extensão rural, né, que é a PANATER. Nós falamos aí também sobre a política de assistência e extensão rural, que é a ATER. Então, que é uma política pública, né, que viabiliza aí a educação, visa também a pedagogia, que vai promover a geração e a apropriação do conhecimento para o homem do campo. Então, a construção de processos de desenvolvimento sustentável e a adaptação e as novas tecnologias voltadas para a promoção. Então, o que significa falar? Que é a introdução de técnicas, né, para que esse homem do campo ele consiga se desenvolver. Então, aí de forma introdutória, eu posso dizer que eu vou chegar lá e vou obrigar o homem do campo a fazer o que eu quero? Não. O que a política preconiza? Não. Eu vou tentar introduzir de uma forma que fique sucinta, uma forma que ele compreenda, né? É como um médico no seu ambulatório receber você e vai falar todo o tempo para você sobre a tecnicidade do trabalho dele. Então, vamos aí. A intervenção dos agentes da ATER deve ocorrer de forma democrática, adotando metodologias participativas, construtivistas e humanistas, tendo sempre como ponto de partida a realidade e o conhecimento local. 2. Os processos coletivos deverão ser capazes de resgatar a história, identificar problemas e estabelecer prioridades e planejar ações voltadas para a promoção da produção familiar, da população ribeirinha ou da população rural, vamos dizer assim.
Essa metodologia ela deve permitir a avaliação participativa dos agentes prestadores de serviço da ATA, no caso serão vocês serão responsáveis por efetivar essa política, para o alcance das soluções compatíveis com os interesses do empresariado local. Será que eu tenho que fazer conforme o empresário quer? Então vamos ver, né? Vocês estão trabalhando para um órgão público, não privado. A negação aí da potencialização dos saberes da região, então vocês têm que negar esses fatores potencializadores da região, dos saberes regionais? Não sei, pode refletir. Tendo em vista a cultura política local, constitui-se uma premissa que sustenta essa metodologia. Então, a alternativa correta é a 2, gente. É a alternativa mais completa que vocês estão vendo aí, né? Então, os processos coletivos, eles deverão ser capazes de, primeiro, número 1, resgatar a história. Então, a historicidade do local que vocês vão trabalhar é importante. É chegar no local e buscar como foi que foi criada aquela comunidade, como foi que aquela comunidade surgiu. Então, segundo, chegou no local, identificar os problemas, que vocês estão lá para solucionar problemas e não para trazer problemas. Então, estabelecer as prioridades desses problemas, planejar as ações voltadas para a promoção da produção familiar da população ribeirinha. Então, vocês serão responsáveis por mostrar alternativas que possam ser inseridas e melhorar a vida dessas populações, né? Consecutivamente, fazer o crescimento dessas populações de forma sucinta.